João capítulo 6, a partir do verso 48, é a leitura que faremos. Eu peço a você que mantenha o texto bíblico aberto, acompanhe aquilo que será aqui exposto para que você verifique o ensino bíblico a partir da leitura bíblica, comparando aquilo que é ensinado com aquilo que nos é revelado por nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meus irmãos, a multidão que seguia Jesus mantinha quase sempre uma visão muito pequena acerca das coisas espirituais. Ampliava o valor das coisas deste mundo, daquilo que tem sido a aspiração do homem comum. Observe em sua Bíblia os versos 26 e 27 desse capítulo, quando Jesus, confrontando a multidão, diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus costumava chamar as pessoas que o cercavam, que o ouviam, das preocupações meramente momentâneas para maiores preocupações, aquelas relacionadas à vida eterna. Não que Jesus não se importasse com o faminto, tanto se importou que ele foi pregoeiro da justiça. Ele chamou poderosos a não roubarem do homem pobre e da sua família o seu sustento. Jesus multiplicou pães e peixes para a multidão quando percebeu que havia fome. Jesus se importava com aquela pessoa que estava doente, a tantos curou. Jesus se importou e muito com o órfão, com a viúva. Tratou desses temas muitas vezes com a multidão. Mas ele constantemente dizia: esse mundo em breve chegará ao fim. Vocês em breve morrerão. Honestamente, Jesus dizia: será que o Deus eterno criou vocês para que vocês vivam um punhado de anos e essa vida se acabe e não haja nada no pós-túmulo? Não, há questões mais sérias para tratarmos aqui.
Então Jesus, ao confrontar a multidão, diz: busquem muito mais do que o pão que vocês comem aqui, e logo depois é esquecido. Importem-se com o alimento eterno, a comida que perdurará eternamente. E somente o Filho do Homem, eu mesmo, dizia Jesus, pode entregar a vocês. Então Jesus, irmãos, passa a tratar de uma cena da história de Israel que estava sempre muito presente na cabeça dos judeus. E estes eram o público que ouvia Jesus. Jesus fala do maná no deserto. Quando Israel, tendo saído do Egito, caminhando para a nova e prometida terra, Canaã, recebera do Senhor o alimento do céu, maná. Então ali ficou demonstrado o cuidado de Deus na preservação do seu povo. Jesus lança a mão dessa cena que tão grande alegria trazia ao povo do judeu, que lembrava ao povo judeu do cuidado de Deus, do seu amor paternal, e diz: o maná que os pais de vocês comeram, serviu por um tempo. Inclusive os pais de vocês morreram. Existe mais do que essa maravilha terrena da parte de Deus para entregar a vocês. Verso 49, Jesus diz: os pais de vocês comeram daquele maná, daquele alimento descido do céu, mas morreram. E no verso 50, Jesus diz: este é o pão que desce do céu, o pão da vida que sou eu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus está dizendo: o maná foi muito bom, mas o próprio pão do céu, o pão vivo, o próprio Deus que se fez carne e alimentará vocês com fé tão grande, é muito mais valioso. Vejam, irmãos, o verso 51, quando Jesus mais uma vez afirma: eu sou este pão que pode dar vida e vida eterna. Quem se alimenta de mim, quem come desse pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E parece, irmãos, que não há como negar que todo esse ensino de Jesus tenha muito valor no contexto da celebração da ceia do Senhor. Quando falamos aqui de comer da carne, comer do sangue, estamos falando de crença. Comer aqui é sinônimo de crer. Quem crê em Jesus e em sua obra. Quem crê nele como o pão que sustenta eternamente. Quem crê em Jesus como o pão vivo do céu. Este não será mais um na multidão, acordando para ganhar um pouco de dinheiro, para comer um pouco de alimentos, para dormir e ter um pouco de descanso, para acordar no dia seguinte e ter um pouco mais de vida, mas chegará o tempo em que essa rotina será interrompida. Jesus está dizendo: não pensem tão somente no pão dessa vida, pensem num pão que sustentará vocês eternamente. Não sejam mais um na multidão, não seja mais um escravizado pelo mundo, sem perspectiva do plano eterno de Deus. Entenda o que Jesus fez. Ele, vindo a este mundo, se apresentou como o pão que te sustenta para te oferecer uma aliança. Nesta aliança, ele se oferece como seu libertador. E você é alvo da tão grande libertação dele. Ele é o Senhor e você é o servo. Ele é o Pai amoroso que conduz os seus filhos. E os que nele creem são os filhos conduzidos pelo amor dele. Valorize e viva esta aliança eterna que Cristo ofereceu no Calvário. Ao falar do maná, Wisby, grande comentarista bíblico, diz assim: não é difícil ver o maná como uma imagem do Senhor Jesus Cristo. Diz Wisby, o maná era algo misterioso para Israel. Tanto que o termo maná significa o que é. Jesus também era um mistério para os que o viam. O maná descia do céu durante a noite
E Jesus veio ao mundo quando os pecadores encontravam-se em trevas morais e espirituais. O maná era pequeno. Isso nos lembra a humildade de Jesus Cristo. Ele se fez um de nós. Ele se tornou um pequeno ser humano. O maná era redondo. Isso nos lembra a eternidade. Ele se fez carne, mas ele não teve começo nem fim, porque ele era verdadeiro Deus, ainda que fosse verdadeiro homem. O maná, além de tudo, era branco, lembrança da pureza de Jesus Cristo, em quem nunca houve pecado. Os relatos históricos apontam para um sabor adocicado do maná. E isso supria as necessidades diárias do povo de Deus. Era único o sabor do maná, era suficiente. Tal como Jesus, que quando pela fé é aceito por alguém, é suficiente para trazer saciedade espiritual a esse alguém. O maná era enviado a um povo rebelde. Era uma dádiva da graça de Deus. Tudo o que precisavam era se abaixar, eles só precisavam fazer isso. Se abaixar e recolher o alimento. Se não recolhessem, pisariam nele. O Senhor não está longe dos pecadores. Tudo o que precisam fazer é se humilhar e aceitar a dádiva oferecida por Deus, que é o seu Filho Jesus. Meus irmãos, nós encontramos na palavra de Deus este discurso que é aplicado ao contexto da ceia do Senhor, em que Jesus diz: eu posso dar a vocês o pão que enche o ventre de vocês, a barriga de vocês, mas eu posso dar a vocês também um alimento que sou eu mesmo, que satisfará vocês eternamente. Verso 53, Jesus diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se vocês não creem, a ponto de se agarrarem a Cristo, vocês continuarão mortos em seus pecados, perdidos, destinados à justa condenação eterna. Verso 54, mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, diz a palavra de Deus, que uma vez aceito pelo Pai, que perdoa o homem arrependido e nele confiante, é imediatamente assegurado de salvação eterna, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a aliança é esta: quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Meus irmãos, eu quero levá-los a entender pela palavra de Deus que quando celebramos a ceia do Senhor, na verdade, celebramos a eterna aliança que pela fé firmamos com Jesus Cristo. O mesmo Jesus que disse em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Segurança, certeza, firmeza. Meus irmãos, ao homem sem Deus parece que o evangelho é muito simples e é, mas é eficaz. O evangelho é tão simples e eficaz quanto o arroz com feijão que você come e te alimenta e te sustenta. O evangelho é tão simples e eficaz quanto o simples calçado que você põe ao pé e consegue caminhar sobre as ruas no sol escaldante. Há coisas que são simples, mas nem por isso são de pequena importância. O Evangelho nos diz que quando um homem, em resposta à ação do Espírito Santo, arrepende-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, este tem a vida eterna. Este tem segurança em Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento nos apresenta o valor destes símbolos. Portanto, comer o pão e beber o sangue é pactuar com Cristo, é uma declaração de fé nele. Vejamos o que disse o patriarca Jacó ao abençoar os seus filhos próximo à morte. Gênesis 49, verso 11. Jacó estava abençoando o seu filho Judá.
E então, no verso 11 do capítulo 49, ele diz o seguinte, na parte final do versículo: lavarás suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Agora, falando do pão, vejamos Êxodo capítulo 12, verso 8. Ao descrever a celebração da Páscoa, a festa da libertação do povo de Deus, outrora escravizado no Egito, diz: naquela noite, na noite da Páscoa, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, irmãos, estamos celebrando o ponto alto do plano que o Senhor revelou ao seu povo desde o Antigo Testamento. Ele apresentou ao seu povo que uma aliança firmada pelo sacrifício do próprio Deus seria suficiente para trazer ao homem relacionamento permanente com Deus. O Senhor preparou o seu povo para que encontrasse em Jesus aquele que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, a base desta viva, indissolúvel e permanente aliança. A vida cristã, portanto, começa na crença em Jesus. Quando nós passamos a celebrar essa aliança pela fé em Jesus, quando reconhecemos que Jesus tanto nos amou, que se apresentou como sacrifício em nosso lugar, Ele tomou a iniciativa de nos buscar, Ele se fez carne e veio habitar entre nós, Ele é o pão que desceu do céu, e Ele diz: eu desci do céu para que todo aquele que come de mim não pereça, que come do alimento que eu ofereço não se perca, não sofra de desnutrição espiritual. A iniciativa é dele, mas a resposta deve ser nossa. E aquele que nele crê, redimido, é aceito por ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele come, viverá eternamente. Nós celebramos uma aliança, irmãos, em que Deus prepara um caminho novo e vivo para a paz com ele e para a plena vida eterna. E nós, o que devemos fazer? Crendo no amor de Jesus Cristo, reconhecendo o valor do seu sacrifício, entendendo a obra dele naquela cruz tão maldita, devemos nele crer. Esta aliança nos garante que quem crê em Jesus jamais será abandonado pelo Senhor Jesus Cristo. Outras alianças que você conhece nesse mundo se desfazem, porque o ser humano é incapaz de adotar o padrão de fidelidade que só existe no Deus Santo, em quem nunca haverá engano, em quem nunca haverá palavra de falsidade. É possível que alguém que um dia, no passado, celebrou um pacto de amizade inquebrável contigo, tenha quebrado esse pacto e hoje já não mais anda contigo. Tristemente vemos, irmãos, que casamentos se desfazem. O pacto nupcial jamais deveria ser feito, deveria ser mantido até o fim, mas há pessoas que quebram esta aliança. As alianças políticas, dessas eu não preciso falar muito. Os irmãos sabem que no mundo político é possível que alguém olhe para esse imóvel e diga: isso aqui é azul. Porque alianças são quebradas facilmente. Estou falando do padrão divino. Jesus Cristo vem a esse mundo e nos oferece uma aliança cujo fiador é Ele. Ele se entrega pelo pecador. O que cabe ao pecador? Reconhecer a grandeza do amor dele. Em atitude de sincero arrependimento, de quebrantamento verdadeiro, se entregar a Jesus pela fé. Nós celebramos hoje esta aliança. Ele se oferece por nós. E nós gozamos da obra dele no Calvário. Mas o texto bíblico também nos leva a crer que nesta eterna aliança devemos nós, aqueles que fomos alcançados pela obra de Cristo, valorizar o pleno perdão que Ele nos oferece. Vejam mais uma vez o verso 53, quando o Senhor Jesus Cristo diz:
Só não terá vida quem não come a carne do Filho do Homem e não bebe o sangue do Filho do Homem, que é Jesus. No verso 54, mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei porque ele é meu. Porque eu não abandonarei aqueles a quem eu redimi e inscrevi nos céus. Verso 55. Não é possível que aquele que creu em mim se perca, porque a minha carne alimenta o crente até o fim. E o meu sangue é verdadeira bebida. O sangue de Jesus é suficiente para nos lavar de todo o pecado. Essa aliança, portanto, irmãos, é possibilitada pela disposição do Deus eterno de perdoar pecadores como eu e você. Ele nos transforma segundo a sua imagem, ao nos perdoar e nos justificar, permitindo que sejamos agora aceitáveis em seu reino eterno. Esta aliança só é possível porque o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Como poderíamos eternamente viver com o Senhor nos céus, sob a ditadura do pecado, sob a liderança de Satanás, sob as imposições da carne? O que Jesus fez? Nos ofereceu, pelo perdão dele, a oportunidade de agora, santificados por ele, recebermos o Espírito dele. O Espírito nos santifica e nos torna aceitáveis a ele. Seria impossível ao Deus Santo aceitar você tomado pelo pecado. Então ele elabora um plano maravilhoso, em que você é liberto do pecado, em que você é lavado do pecado e agora pode vivenciar um relacionamento perfeito com ele. Santificado, você pode viver eternamente na presença do Deus Santo. Deus, portanto, nesta aliança eterna, nos oferece livramento da condenação do pecado. Nos liberta da terrível culpa do pecado. E você que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, você sabe que isso é um assunto sério. Você sabe que o pecado te atormenta. Você sabe que a culpa que há diante de Deus não diz respeito a um sentimento provocado pela religião, mas diz respeito à tomada de consciência de que você tem rejeitado aquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Você sabe que a culpa do pecado é um tenebroso problema. Não dá para viver e ser feliz sentindo-se culpado diante de Deus, não podendo olhar para Deus em paz e ter com Ele um relacionamento gostoso de um filho com seu pai. Deus nos torna libertos da condenação do pecado e da culpa do pecado, cidadãos dos céus, porque entrarão pelas portas da Nova Jerusalém, a cidade celestial, aqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas também, irmãos, ao celebrarmos esta eterna aliança e valorizarmos o perdão que nesta aliança alcançamos, devemos nos lembrar de proclamar esta aliança. Deus ama o pecador. O Senhor se importa com o homem que brigou com ele. O Senhor tem interesse na salvação do homem que vive zombando do Evangelho, que despreza a lei de Deus. O Senhor, cheio de amor e graça, como fez no seu ministério terreno, faz por meio do seu povo hoje, continua falando ao homem perdido desta aliança que ele pela fé pode firmar com o Senhor. Olhem para o verso 35 desse capítulo que lemos, irmãos. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para uma igreja? Claro que não. Para uma multidão que ainda não havia reconhecido que Ele é o Salvador. Não havia reconhecido, de tal modo que em sua maioria se escandalizou dele quando ele disse: eu sou Deus que veio a esse mundo resgatar vocês. Até entre os discípulos dele, alguns disseram, como está no verso 60, Senhor, este discurso é duro, quem o pode ouvir?
Jesus, por amor, foi firme e então disse para os seus discípulos: ora, será que vocês também vão se retirar? Verso 67. Eu não vou me negar a pregar a verdade. Jesus está dizendo: eu amo tanto vocês, que eu continuarei dizendo aquilo que incomoda vocês. Eu continuarei dizendo que eu sou o Messias. Havia, meus irmãos, muita gente que não conseguia reconhecer Jesus como Messias. Uns diziam, vejam bem, ele nasceu em Nazaré, ele é o Nazareno. Não investigaram a vida de Jesus, a ponto de perceberem que ele nasceu em Belém, cumprindo a profecia. Havia outros que diziam, ele é filho de José. Não investigaram a vida de Jesus, a ponto de saberem que José era pai adotivo, que ele era filho de Deus. E por isso muitos consideravam maravilhoso ver as curas que só Deus pode realizar, que Jesus realizava. Mas consideravam um escândalo quando ele dizia: eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Não é interessante como o ser humano continua seletivo? Ora, todos nós sabemos que só Deus pode curar. Se Jesus, com a sua palavra, em nome dele, curava, é claro que ele é Deus. Aliás, por esses dias eu passei em frente a uma instituição religiosa e lá estava dizendo o seguinte: no dia tal, venham aqui e vocês serão curados pela água de Ana. As irmãs aí que se chamam Ana, me expliquem melhor depois o que é isso. A esposa do pastor Petrônio, por exemplo, Aninha, me ajude, Aninha, a entender. Meus irmãos, como alguém pode marcar o dia da cura, se quem cura é Deus e até onde eu sei, Deus não tem secretário particular quem lhe entrega a agenda das curas que ele realizará? Em segundo lugar, irmãos, qual é a água que pode curar? Nós estamos falando de paganismo, irmãos, isso não é cristianismo. Sequer havia a palavra Deus nesse cartaz. Meus irmãos, Jesus curava. E os judeus reconheciam. Somente Deus pode curar. Mas quando Jesus dizia, eu sou Deus, então se afastavam dizendo, aí não, isso é absurdo. Ora, Jesus podia responder com verdade acerca de qualquer questão espiritual, como somente Deus pode fazer. Mas quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, muitos diziam, também não precisa exagerar. Ora, Jesus insiste em proclamar as promessas da aliança, mesmo diante da multidão que tinha dificuldade em reconhecê-lo como Messias, o Salvador. Verso 57, irmãos. Como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Vocês só têm uma solução: crer em mim. Vocês somente encontrarão sustento espiritual em mim. Verso 58. Eu sou o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vocês tanto admiram, que vocês não provaram, que vossos pais comeram no deserto e morreram. Meus irmãos, Jesus está dizendo às pessoas, tirem o coração das coisas desse mundo. Eu tenho muito mais para aqui e acolá, para a eternidade. No verso 59, é dito que Jesus ensinou tudo isso num campo minado, numa sinagoga, em que muitos consideravam um absurdo que Jesus se autoproclamasse Messias e Salvador. Por que ele fez isso? Porque ele queria que as pessoas soubessem do grandioso amor de Deus, que nele oferece esta aliança, a aliança que é fiada no sangue de Jesus. Nós precisamos falar disso. Nós negaremos às pessoas, irmãos, que sem Cristo perecem, o anúncio da maravilhosa verdade de que em Jesus o pecador pode ser aceito por Deus, posto que por ele perdoado e justificado, e provar de eterno relacionamento com o Senhor. Então convide as pessoas amorosamente a que arrependam-se de seus pecados, porque pecados não confessados, não abandonados, porque o pecado que torna-se senhor de alguém, concede a esse alguém um salário que é a morte eterna. Apresente aos homens a nova vida que você tem experimentado. Fale da paz que reina em sua alma.
explique da certeza de libertação espiritual. Fale dos medos no nome de Jesus que você já venceu. Diga que, muito embora você reconhecendo a existência de Satanás, um ser espiritual que tem poder, que você não é mais escravo dele, que você não mais se dirige pelas ameaças dele, que você não mais se deixa abater pelas acusações dele, porque o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, já te liberou da culpa do pecado, da dívida. Fale da vida de paz e perdão que em Cristo você alcançou. Por Cristo, irmãos, nós temos uma aliança especial, sui generis, aliança eterna. Ela é especial. Devemos louvar ao Senhor por esta aliança eterna, a aliança do Calvário. Devemos valorizar o conteúdo desta mensagem, mas devemos proclamar ao mundo que, crendo em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, é possível provar das delícias desta eterna aliança. Deus, pois, nos sustente e Ele nos sustenta, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta nunca